Sim, eu tive um negócio com mais de 120 mil pessoas e não ganhei quase nenhum dinheiro com isso, né? E por muitos anos eu achava que o problema, me acompanha aqui na tela, por muitos anos eu achava que o problema era eu, né? Eu tinha algum tipo de problema, eu era indisciplinado, eu era incapaz, eu não conseguia fazer as coisas direito. Mas agora, muitos anos depois, eu entendo que sim, tive os meus problemas, mas tinha uma outra coisa por trás disso. Me acompanha aqui nesse vídeo que você vai entender melhor. Primeiro, para contextualizar, né, se você não me conhece, o que provavelmente é o caso, eu construí, né, um perfil chamado Prática Estoica. Se você gosta aí de estoicismo, o que você provavelmente gosta, porque o meu público são de homens entre os 25 e os 30 e poucos anos, então você provavelmente já ouviu falar de estoicismo. Eu construí esse perfil do zero, né? E ele chegou até 120 mil pessoas só no Instagram, né? Em poucos meses do ano de 2022. Se você quiser saber qual perfil, é esse aqui, Prática Estoica. Ele começou oficialmente no podcast, né? No Spotify, com o mesmo nome. E depois eu fui para o Instagram. Então, aqui tá o Instagram. Inclusive, a prova tá aqui, olha meu rosto aqui. Até o ano passado eu tava criando um pouco de conteúdo no Prática Estoica. E talvez eu volte, né, nesse ano com um pouco mais de firmeza para falar sobre estoicismo, mas eu passei vários anos da minha vida desenvolvendo. Inclusive, você consegue ver aqui que agora tá com 89 mil seguidores, então o perfil, quando você deixa ele sem cuidados, ele vai decaindo bastante ao longo do tempo. Mas não é esse o ponto do vídeo de hoje. O ponto é que sim, eu construí, eu cheguei nesse nível, eu aproveitei um crescimento absurdo ali no ano de 2022, foi muito, muito rápido mesmo. Teve um mês, se eu não me engano, que foi o mês de julho de 2022, que eu ganhei em torno de 50 mil seguidores num único mês, pra você ter uma ideia. Né? Tinha um hype de estoicismo muito grande na época. Eu acho que o algoritmo do Instagram também quis entregar, mas sempre houve, né, uma demanda muito grande para esse tipo de linha de pensamento, então, né, eu tive esse crescimento gigantesco. Eu era muito intensivo, né, e intenso no processo, e também sempre fui bastante peculiar, né, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, e tudo isso eu peguei essa onda e consegui surfá-la bastante para chegar nesse resultado aqui. Então, é claro, eu tenho em partes o meu mérito por ser quem eu sou e falar do jeito que eu falo e saber explicar e tudo mais, mas eu também peguei uma onda, eu tive sorte. E todo negócio, querendo ou não, é uma junção dessas duas coisas. É claro que se você faz uma coisa por tempo suficiente, você aumenta as chances da sorte aparecer, né? Então, se eu crio um negócio uma vez e ele dá errado, deu errado. Se eu crio 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, cada vez você vai aumentando a sua chance de ter mais sorte. Então, essa é uma das formas de você ter sucesso, que é a consistência, basicamente, né? Você vai testando várias vezes e você vai melhorando as suas habilidades e isso, né, com a parte externa do mercado, das pessoas, do mundo, em algum momento vai dar um certo match e você vai conseguir encontrar o que você quer. Inclusive, isso foi o que eu fiz no meu primeiro vídeo, né? Que foi um vídeo que viralizou bastante, né? É claro que eu tenho o mérito de ter gravado o vídeo, mas eu também dei a sorte de ter mesclado várias coisas que fez com que isso acontecesse. Mas o ponto, e é o ponto que eu queria trazer aqui, é que no fim, eu não fiz quase nada de dinheiro com esse perfil. E eu pensava, né, que o problema era eu não conseguia ter disciplina, não conseguia montar estruturas, eu não conseguia fazer nada, mas o problema real era sistemas. Então, eu cresci no talento, né, eu tive essa faísca e tudo mais, mas ela não fica se repetindo. Então, se você não tem um sistema para validar o que você faz e para estruturar o seu negócio, a sua empresa, o seu projeto, e o sistema, eu já vou explicar um pouco mais à frente o que ele mantém tudo em pé. Então, se você está sem energia, se você está sem capacidade, é o sistema que mantém tudo rodando, né? Então, se eu não tenho sistema, eu não consigo postar quando eu não estava inspirado. Se eu não tenho sistema, eu não consigo transformar um seguidor num cliente, né? Eu tinha a parte mais difícil, que era a parte de ter o seguidor, de ter as pessoas, de ter a demanda, de ter a atenção. E isso escorreu, né? Foi embora, porque eu não consegui, né? Eu não sabia utilizar os sistemas corretamente naquela época. E como eu disse aqui, né, por muitos anos eu pensava que eu era fraco, porque eu não tinha disciplina, e eu tive um grande problema com ansiedade, com autoestima e uma série de coisas por pensar que eu não tinha a capacidade de ser um empreendedor, que era o que eu sempre quis, né? Eu sempre quis ser um empreendedor. Mas quando você, né, chega num ponto desse em que parece que você tem tudo nas mãos e tudo se escorrega, né, e tudo vai embora e se esvai, isso te abala de uma certa forma e eu fiquei abalado durante um bom tempo. Então, como eu disse, isso aqui aconteceu em 2022 e eu passei, né, basicamente o ano de 2023, 2024, ali me recuperando, pensando e tudo mais. E agora, finalmente, em 2026, eu tô aqui de volta para fazer alguma coisa com a minha cara, né? E esse canal é justamente isso.
Então, só para você entender como os processos eles são longos, né? A gente joga um jogo de longo prazo também. Nem era o tema desse vídeo, mas acho que isso aqui é importante, né? O sistema ele serve para manter a gente num jogo de longo prazo. E aqui para a gente entrar efetivamente, né? O que, que é um sistema? Né? Ele não é uma palavra bonita de produtividade, né? Todo mundo fica jogando sistemas por aí, mas ninguém entende realmente o que, que é um sistema. Inclusive eu tenho um livro aqui, mas eu não sei onde ele tá, que ele se chama Pensando em Sistemas, Thinking in Systems, de uma pesquisadora que já faleceu infelizmente, mas é um livro que não é de negócios, mas ele te explica em detalhes o que, que é um sistema. E basicamente, né, eu vou trazer aqui de forma bem simplória, né, é um processo que vai produzir um resultado. Então, né, ele tem alguma coisa de entrada, um processo e uma saída. Isso é um sistema, né, essas três partes. Os passos eles vão ser sempre os mesmos dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, um sistema de vendas é um sistema em que o lead entra, ele passa por uma infraestrutura e ele converte. Isso é um sistema de vendas. Então, se você trata os seus leads sempre da mesma forma, você tem um sistema de vendas, sempre da mesma forma que converte, né? Você pode ter um sistema de criação de conteúdo. Você sempre começa de uma certa forma, faz um certo processo, que é o mesmo, e ele sai da mesma forma. Então, essa é a base, basicamente, do que é um sistema e, dependendo aí do seu uso, do seu caso, você vai construir sistemas diferentes. E os sistemas, eles vão desde o macro, de uma coisa gigantesca, até o micro, né? Literalmente, pequenos processos que você faz no seu dia a dia, né? E o importante aqui pra gente é que ele roda mesmo no dia que a motivação não vem. Então, você não tá se sentindo bem, você tá mal, você tá ferrado, mas se você tem um bom sistema para fazer aquilo que você faz, né, no mundo dos negócios, se você tem um sistema de vendas, se você sabe que todos os dias você tem que prospectar e você tem que atingir isso, e você segue isso daí, é muito mais fácil você manter a sua estrutura ativa e não cair, né, por conta de motivação. Então, é o sistema que realmente faz a gente se estabilizar. Tem um livro, né, muito famoso que é o Hábitos Atômicos, Hábitos Atômicos. Que o ator, né, o James Clear, ele fala que você não se eleva ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Então, você tem um objetivo, você pensa em alguma coisa e você quer ser bom, você acha que você tem que ser bom o suficiente, se elevar para atingir aquilo ali. Mas na verdade não é isso que acontece na prática, porque a motivação ela morre, ela cai rapidamente. Então o que acontece é que você precisa ter uma base sólida, um fundamento sólido de sistemas sólidos, porque quando você cair, são eles que vão manter você na linha e vão manter a coisa continuando, né? Um hábito, se você parar para pensar, é um sistema. É um sistema, claro, mental, neurológico, mas sempre que uma coisa acontece, você tem um gatilho específico, sei lá, você sente o cheiro de café pela manhã, te dá vontade de comer alguma coisa junto com aquele café. Isso é um sistema biológico que funciona no nosso cérebro. E a gente pode transferir isso para negócio. E esse é o tópico desse vídeo, né? Que a minha queda em si, de por que eu não consegui tocar o Prática Estoica a longo prazo e fazer ele se transformar num negócio que era interessante, era rentável e eu conseguisse viver daquilo, porque eu gostava muito de estoicismo, foi por conta disso. Né? Então, a diferença aqui entre um esforço e o sistema, né? O esforço você renova todo dia, na unha, você tem que se esforçar. O sistema, ele roda também no dia ruim, né? Então, se você tá tendo um dia ruim, mas você se esforça, você vai lá, você passa por ele. Mas quando vem aquele dia péssimo, que você não tem energia, você não tem motivação, você não tem nada, você cai, né? Então é exatamente isso que eu falei aqui dos hábitos atômicos, que você cai ao nível dos seus sistemas. Então, esforço mais sorte, não dá certo, evapora. Agora, se você tem um sistema e ele se repete, ele vai se compor sozinho, você vai se manter ativo, você vai se manter vivo. Então, a motivação é uma faísca, o sistema é o motor. Eu tive a motivação de começar este canal no YouTube, tive a motivação de iniciar este projeto. Mas se eu não construir um sistema que vai manter esse canal vivo, que vai manter eu tendo ideias, produzindo conteúdo, né, gravando efetivamente os vídeos aqui, uma hora a motivação vai acabar e esse sistema, se ele não existir, não vai manter as coisas vivas e eu vou parar de postar vídeos, eu vou desistir e por aí vai. Então, o sistema é o que mantém, é o motor que mantém a coisa viva. E num negócio é a mesma coisa. Por isso que você precisa de um sistema de venda, um sistema de marketing, um sistema de entrega, de onboarding e tudo mais. Tudo isso são padronizações que facilitam o processo. Então, ó, no negócio quase tudo vira sistema, é exatamente o que eu falei. Como você capta a ideia, como que você vende, como que você entrega, como que você publica um certo conteúdo, e o que não é sistema fica refém do seu humor. Né? Então, quando você contrata uma pessoa para fazer alguma coisa, você não vai listar as coisas que ela precisa fazer. Se você listar e colocar lá, mas ela não entender muito bem, ela vai fazer do jeito dela. É porque não tem um sistema implementado para ela fazer aquilo que ela precisa fazer. É claro que se a tarefa depende de um pouco de criatividade, um sistema ele não vai contemplar tudo isso, mas ele tem espaços para isso, né? Para a gente imputar a criatividade. Mas se é uma tarefa operacional, você monta um sistema que você faz isso,
depois você faz isso, depois você faz isso, e você pega o resultado desejado no final. Então, isso não depende do humor. Mesmo que a pessoa não esteja bem, ela consegue olhar aquilo e ela consegue seguir aquele passo. Então, você está vendo como o sistema ele vai desde o macro da empresa até o micro, até as coisas menores, as pequenas tarefas, né? Então, por exemplo, os meus sistemas hoje, na prática, né? Eu tenho aqui a Forja, que é basicamente o meu cérebro fora da minha cabeça. Inclusive, eu não sei se eu preparei ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo preparar rapidamente aqui ao vivo no vídeo. Eu vou jogar mais uma tela aqui pra gente ver. Porque ele tá dentro da minha estrutura do Cloud Code. Então, esse é o meu sistema hoje relacionado a basicamente tudo, da minha empresa, da minha vida e tudo mais. Eu tenho aqui algumas pastas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a pasta de contexto, né? E essa pasta tem basicamente tudo sobre a minha vida, né? Empresa, financeiro, manifesto e tudo mais. Tem a pasta pessoal, que eu vou ter algumas coisas pessoais minhas aqui, ó. O próprio Prática Histórica tá aqui, filosofia, escrita, D&D. E a parte profissional, que são, né, alguns projetos que eu tenho aqui, né, a minha agência e a minha ideia de criação de conteúdo de building public. Isso tudo está dentro dessa infraestrutura do Cloud Code e eu vou criando todas as coisas aqui. Então, tudo que eu vou montando, tudo que eu vou estruturando, eu fui montando esse sistema, eu fui alimentando a IA para me impulsionar nesse processo. Claro que esse é um tipo de sistema, mas eu abro o Cloud Code todos os dias e eu venho aqui para ele e pergunto, né? Eu falo assim, Cloud, lista todas as tarefas que eu tenho em aberto. E ele vai pegar, vai puxar, né, dentro desse meu sistema, ele vai pegar todos os contextos que eu tenho aqui, os registros que eu salvo, inclusive esqueci de mostrar, né? Esses são os registros do que eu vou fazendo todos os dias, então eu estou retroalimentando esse sistema. E ele vai puxar aqui, ele está lendo as tarefas, ele está lendo como é que eu estou agora, e ele vai listar aqui tudo pra gente, todas as tarefas que eu tenho em aberto. Então esse é um exemplo de um sistema. Vamos esperar ele colocar isso aqui, enquanto isso eu continuo mostrando. Ó, aqui está o inventário completo de tarefas. Então, ativo agora. Tá colocando tudo aqui. Prospecção, expandir, embaixadores e por aí vai. Ele vai listar um monte de coisa aqui. Então, essa é a forma como eu opero basicamente no dia a dia hoje, impulsionado por IA. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando mais a fundo como é que funciona isso. Né? Então, as minhas decisões elas estão em arquivos, elas não estão na memória, né? São vários e vários arquivos, dependendo do projeto, dependendo do tipo. Né? Eu tenho uma planilha que me obriga a vender toda semana, então é uma planilha de KPIs. Eu esqueci de abrir ela aqui, mas eu posso abrir num próximo vídeo. É uma planilha que eu vou anotando tudo que eu estou fazendo, quantas ligações, quantos e-mails, né? Quantos views em cada canal e tudo mais. Então, isso é um tipo de sistema para você acompanhar. Né? Uma métrica mestra, uma meta sem fugir. Então, por exemplo, 100 contatos por dia. 100 contatos por dia na minha empresa, na Show. Né? No caso, hoje eu tenho um SDR que está fazendo isso para mim, mas essa pode ser uma métrica mestra ali para aquele negócio. Né? Para o meu building public, pode ser gravar um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, ou um vídeo por dia, por exemplo. Eu tenho o blog, né, que se escreve e se publica sozinho, então eu filtrei e treinei tão bem a IA que ela pode fazer artigos de blog muito bons que vão, né, construir e se publicar sozinhos. Claro que eu tenho que construir tudo isso junto. Mas nenhum deles aqui depende de eu estar motivado. Tudo isso aqui está rodando muito bem e já tem diferentes pedaços que vão funcionando, né? Alguns eu tenho que ativar, outros já estão rodando sozinhos e por aí vai. Então, para você montar um sistema, você tem que pegar as coisas que você adia, as coisas que você não gosta, e transformar isso num certo passo fixo, né? Não numa decisão diária, não no será se eu faço isso hoje, eu tenho que fazer isso hoje ou não, eu quero fazer isso hoje ou não. Então você vai desenhar um ambiente, você não vai desenhar a força de vontade. Essa é a ideia. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, né, eu posso abrir mais a fundo e mostrar como construir sistemas, né, como construir um sistema de venda, um sistema de captura de ideias para criação de conteúdo, né, um sistema de entrega, de onboarding, por exemplo, dentro de um contexto de empresa. Então, dá para a gente aprofundar bem mais nisso. O que eu tenho para trazer aqui como mensagem é que você não é fraco, né? Falta arquitetura para você. Falta uma estrutura para você conseguir manter e fazer as coisas rodarem por si só. Então, às vezes, o seu gargalo, você acha que é um, mas é outro. E você fica, né, com isso dentro da sua cabeça e você não consegue sair disso. Né? Então, pare de subir a barra do esforço. Você tem que construir uma arquitetura. Se você fica se esforçando, se esforçando, se esforçando, beleza. É bom. Não é ruim se esforçar por si só. Mas se você está se esforçando sem ter uma infraestrutura, sem ter uma forma inteligente que esse esforço vai ser canalizado, talvez não seja tão interessante assim. Então, fica essa reflexão, esse pensamento. E aqui eu tenho, né, uma chamada para você. Se você sente que você se esforça e não consegue andar
né? Talvez falta essa arquitetura, né? Não falta essa garra necessariamente. A garra você já tem, a inteligência você já tem, a capacidade você já tem. Mas essa arquitetura você ainda não desenvolveu. E é nisso que eu tô ajudando aqui na minha mentoria. Então, se você tiver interesse, tem um link aqui na descrição que você pode clicar e você consegue ver mais detalhes lá. Eu te ajudo a tentar desbloquear essa sua arquitetura para você conseguir tocar aí o seu negócio. Mesmo que ele esteja totalmente no começo, você está pensando na fase de ideação, ou se ele já está rodando e você precisa de uma ajuda um pouco mais especializada, já linkando com sistemas, né, com problemas, construção. Então, é isso. Se você curtir esse vídeo, deixa um like aí, por gentileza, e comenta aqui para mim qual que é o maior gargalo do seu negócio hoje. Qual o sistema que você não implementou, qual que é a sua dificuldade hoje, para a gente trocar uma ideia aí nos comentários. Fechado? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.